Deslocada? Eu? Que mulher é essa? Quem é essa mulher, Belle, que está aqui com a gente hoje, que vai falar com a gente sobre isso? Harumi, conta pra gente quem é essa mulher. Eu sou Harumi Otsuka, neuroterapeuta do abraço, e estou muito feliz em né, em receber esse convite, muito honrada, e confesso que o assunto que nós vamos abordar aqui vai auxiliar muitas pessoas, muitas mulheres que ou estão ou já estiveram nesse lugar. É Muito interessante. necessário. É por isso que nós estamos aqui levantando essa pauta. E aqui eu já queria saber de você, nós, né? Nós queremos saber, Harumi, quando você se sentiu deslocada pela primeira vez? Onde você estava na sua vida? Conta aqui um pouquinho pra gente. Primeira vez que eu me senti deslocada foi aos 15 anos, quando eu coloquei o pé aqui no Japão. Estava eu e minha mãe, e eu, num país que eu não conhecia, apesar de ser descendente de japoneses, com uma língua que era totalmente diferente do que eu escutava meus avós falarem, porque quando, né, os que foram para o Brasil, eles têm um japonês mais coloquial, né, mais arcaico. E eu me senti assim, meu Deus. Aí eu falei assim, bom, eu sei um pouco de inglês, eu vou tentar me virar. Não. E outra, eu era muda e calada. Em qualquer ambiente eu entrava muda e calada. Eu não conseguia olhar para as pessoas, eu não conseguia trocar uma palavra. Então foi a primeira vez que eu me senti deslocada e não pertencente a um local. Eu me senti completamente assim, perdida. Primeira vez. Uau, Hum, realmente imaginar isso na prática deve ser também um pouco assustador, né? É tudo muito novo. E novinha também, né? E como é que você lidou com isso? Assim, como é que foi esse processo dentro de você? Bom, esse processo foi meio que gradual, porque teve um dia que veio como se fosse uma iluminação, né? Falava assim, Harumi, ou você fala, ou você vai ser engolida. E eu fiquei, porque assim, eu tenho muitos diálogos internos comigo. Hum, Então, eu fiquei pensando, tá, mas como assim? Ou eu me falo, ou eu vou ser engolida. E daí, ao mesmo tempo que eu me perguntava, tinha os diálogos internos, tinha as respostas que vinham também. hum, E daí eu falei, bom, agora eu vou ter que começar a falar para poder me comunicar. E bem nesse momento que veio essa iluminação, eu caí num setor, trabalhava numa fábrica alimentícia grande, num setor que tinha eu de brasileira, duas filipinas e o líder chinês. E daí eu falei, meu Deus, e agora? Eu não sabia falar o japonês. E mesmo que falasse, elas falavam só inglês e a língua delas. E o chinês a gente nem conseguia comunicar. Aí eu hum. conversava com elas em inglês, elas falavam um pouco de japonês para comunicar com o chefe. E daí eu falei assim, bom, agora eu vou ter que destravar o japonês que eu nem sei. Aí foi aí que eu comecei a me comunicar e foi bom, porque como eram pessoas diferentes, de culturas diferentes, ou eu ia ou ia. Daí foi Nossa, onde que eu teve que ser comecei na a entendi. marra. destravar, e foi aí que eu comecei, assim, a me interessar pela cultura, a querer entender o meu espaço, a começar a pertencer ali ao ambiente. Aí depois que eu saí daquela empresa, fui para outras, aí foi ficando mais fácil. Mas assim, foi um passinho todo dia. Todo dia eu levantava e falava assim: coragem, hoje você vai ter que falar mais uma palavra. Coragem, mais um dia. Coragem, você conseguiu ontem, hoje você vai conseguir mais um pouquinho. E foi todos os dias. E analisando essa trajetória, é isso que eu faço desde sempre, desde pequenininha. Então, sempre, tipo assim, um pouquinho todo dia, porque eu acredito muito na constância e no longo prazo. Então, tudo que eu vou
meio que Exato. definir para minha vida, eu penso no longo prazo. E daí eu vou fazendo de pouquinho em pouquinho. Então, tanto é que às vezes quando eu vejo que eu estou realizando alguma coisa, eu sei que é a longo prazo, e de repente eu vejo que vai dar ruim, aí eu falo, Uhum. vamos parar, analisar, dar um passo para trás, abortar e mudar a rota, recalcular, enfim. E foi, sim, os aprendizados da vida, né? Uma jornada, né? Nada como a gente aceitar o processo e os passos sem a pressa, né? Que geralmente bate, né? A gente vai vendo o mundo acontecer e sente pressa. E a jornada, ela tá ensinando, né? Sem Maravilha. dúvida. E você já se sentiu assim, não pertencente a algum local, em algum momento? Perguntando para mim, Não, para Belle. para Beli, né? Eu eu tive forte isso na minha carreira. Incrível, né? Fortíssimo. E exatamente como a Rafa falou aqui, é nada como você vivenciar o momento atual, aprender com ele, porque num primeiro momento pode parecer que é perda de tempo, porque você ainda está se encontrando, mas na verdade é exatamente essa fase que vai ajudar você a se conhecer mais. E então eu já passei por isso por muitos anos na minha vida. E você, Lu, Ah, eu sentiu? também. Acho que todas, né? Acho que é uma questão que todo mundo, em algum momento, passa isso e às vezes não sabe nem como lidar com essa situação, não sabe, às vezes nem percebe esse tipo de situação, torna uma coisa muito corriqueira na vida Automático, né? no automático. E isso, eu acho que mexe muito com com o nosso sistema emocional, não mexe, Harumi? Não, Mexe. não abala essa parte do nosso sistema emocional? Como que a gente consegue identificar isso? Como que a gente trabalha isso dentro da gente sem a gente saber que está nessa situação? Por exemplo, o nosso corpo ele fala. Então, eu falo assim: preste atenção ao seu corpo. De repente, você chegou num ambiente e sentiu uma coisa no peito, uma tensão nos ombros. Sabe aquela vontade de olhar assim e sair correndo, querer sair correndo? E daí você, assim, fica meio que sem palavras, sem conseguir olhar para a pessoa, né? Aí, isso aí já é no corpo, você já sente. Então, um pouco também da insegurança, principalmente quando é um lugar novo, com pessoas novas, né? Então você meio que tem que sentir segurança ali naquele ambiente para você se sentir um pouco pertencida. E também tem casos de mulheres que está em volta por muitas pessoas, amigas, enfim, e sente um vazio, não se sente bem ali, tipo, ela olha assim, ela fala assim: Nossa, o que que eu tô fazendo aqui? Eu não tô me sentindo bem. Então, ela não está sentindo pertencida ali. Mas não é porque às vezes o ambiente está sendo hostil, é porque dentro dela tem uma insegurança que não foi trabalhada. E talvez pode ser que aconteceu igual aconteceu comigo. Que eu me senti deslocada a primeira vez, com 15 anos, foi um trauma. E o trauma ficou ali, registrado no meu sistema nervoso. Então, quando eu começo a analisar minha trajetória de vida, todos os momentos que eu tive uma situação nova, que eu sentia dentro de mim, como que eu vou lidar com isso? Vinha geralmente aquela mesma sensação da primeira vez, daquela insegurança, sabe? De o que que eu tô fazendo aqui? Qual que é o meu papel neste lugar? Então, assim, é uma coisa que todas vão passar ou estão passando neste momento. E você já sentiu isso no quesito posicionamento, carreira, assim, pensando no posicionamento que você tem hoje em relação a Harumi lá atrás, essa etapa, sabe? Teve algum momento que você sentiu, será que eu tô realmente no lugar certo para você chegar até aqui? Venho de um processo, assim, da minha carreira, né? Quando eu Uhum. decidi, dessa última vez que eu vim para o Japão, em 2021. Que outras vezes que eu vim com o objetivo assim, eu tenho que ganhar dinheiro, ponto. Então, eu fazia, trabalhava em multinacionais, vou ganhar dinheiro, fazia de tudo para economizar cada centavinho, guardei todo o dinheiro que eu estipulei,
né? Tive muitas coisas no Brasil, tipo, tudo que eu queria construir, construí, materialmente falando. E quando retornei em 2021, eu não retornei com esse objetivo, eu preciso ter X de dinheiro, não. Eu vim com uma coisa dentro de mim falando assim, você vai voltar para o Japão e não é sobre dinheiro. É sobre alguma coisa que você tem que cumprir ali, de algum propósito, alguma coisa assim que você não identificou ainda das outras vezes, porque você estava fechada em ganhar dinheiro, mas dessa vez você vai descobrir. E daí que foi que eu falei assim, não, eu vou estudar terapia. Eu já me desenvolvia, já tinha assim cursos de autoconhecimento, e daí eu me interessei e fui estudando, e isso foi muito bom, porque daí eu encontrava mulheres que precisavam, eu sempre dava aquele acolhimento, só que ele não era uma profissão. Aí quando passou a ser profissão, foi importante. Só que daí o que que aconteceu? Eu cheguei num platô que assim, eu queria atender todo mundo. E a gente sabe que nós temos que nichar. E quando Uhum. você consegue nichar e descobrir ali, ter clareza, fica muito mais fácil. E essa clareza, ela, para falar a verdade, ela veio ano passado. Porque até então atendia, né, Ia as que vinham, deixando enfim. fluir, né? É. E quando a mentora lá, nossa Kelly Rissai, ela colocou, Harumi, vamos fazer, né, um diagnóstico aqui, ela identificou, falou, vamos trabalhar com isso, com o desapego. E foi onde tudo deu certo, porque quando eu implantei o protocolo do desapego, que as mulheres conseguiram ter clareza, ficou muito mais fácil para mim, que já ia com método, e Sim. para a cliente também, porque daí ela já vinha com aquela dor, eu já identificava, passava-se o protocolo, e daqui é uma coisa muito rápida, porque é aquilo lá que eu aplico em mim, todos os dias, um pouquinho, fazendo 1% todos os dias, e daí o sistema nervoso já vai acalmando, vai te trazendo segurança, e você já vai criando, né, novos caminhos neurais para implantar aquele novo hábito que vai, né, solidificar todo aquele processo. Muito interessante. Uma coisa que você falou e que me chamou a atenção é, logo no comecinho, a sua sensação de não pertencimento, né? De estar aqui no Japão. Então, essa é uma sensação que quando a gente sai do país da gente, eu acho que todo mundo sente. E ela aconteceu isso com 15 anos. Hoje você trabalha com terapias, você ajuda contribui para as mulheres e principalmente nesse sentido. Você trabalha tanto no Japão, atendendo, e como no Brasil. E você vê essa dificuldade de não pertencimento, que nem a Kelly colocou, a Belle colocou, né, a sensação de não pertencimento dela. Você vê que é um número muito grande de pessoas que não se sentem pertencendo. Vamos tirar um pouquinho, porque a gente está falando, a gente se Uhum. trouxer só para a cultura japonesa que nós estamos, porque eu também estou no Japão, é fácil de colocar e de se falar assim, eu me senti não pertencente por causa disso. Só que esse é um tema muito amplo, o não Sim. pertencimento, porque ele abrange muita coisa. E eu queria saber nesse sentido se as mulheres que você atende, a maioria é aqui do Japão e tem essa sensação de não pertencimento por estar aqui, ou as mulheres que você atende fora do Japão também têm essa sensação. Você teria algum caso que você poderia, não, lógico, não citar nomes, mas que poderia colocar aqui para gente como que você pôde contribuir, em que momento você identificou junto com essa pessoa essa sensação do não pertencimento e o que trouxe de benefício para a vida dela? Nossa, um monte de pergunta numa só, né? Mas é um assunto Não, muito Complicado, lindo né? esse, é bom que né? É daí você vai muito. falando, daí eu vou puxando na memória quem que eu posso, né, trazer de relato. Mas não é só no Japão, é mundial isso. Aí eu tô tentando ver alguma coisa que não expõe a pessoa, deixa eu pensar. Porque o pertencimento, ele é como se fosse assim, como eu trabalho o desapego, o pertencimento e o desapego, eles são muito parecidos. Porque quando você trabalha o desapego, você vai trabalhar com a pessoa muita clareza.
né? A Sim, clareza. E daí, trabalhando essa clareza, que daí você vai trabalhar a segurança, automaticamente ela vai conseguir se sentir pertencida, porque o pertencimento em si é o que a pessoa sente dentro dela. E às vezes a pessoa joga exato. para o ambiente, para o outro, o outro não me aceitou, não foi aceita naquele É grupo, verdade. aquele grupo me excluiu, não foi aceita no trabalho. Quais outros E exemplos? como eu me Eu sinto, né, entrei na sobre isso? faculdade e não fui aceita É, pelas, né, num uhum, novo serviço. O que mais tem? Eu conheci uma pessoa nova, a gente está muito bem, e eu fui conhecer a família, os amigos, não me senti bem, entendeu? Então, esse senso de pertencimento, ele vai muito assim, da segurança dentro de si, então da autoconfiança. Então, quando, né, eu consigo identificar o apego da pessoa e ela trabalha isso, automaticamente, depois, ela se sente pertencida, porque ela sente o lugar dela no mundo, ela fica segura dá de mais si. confiança E quando ela também. fica segura, ela Exato. pode chegar num evento de 100 pessoas, não conhecer ninguém, e chegar lá de Tá cara bem, lavada. tá E eu bem. falo isso por propriedade, porque uma vez eu fui convidada para um evento onde eu ia ajudar a pessoa do evento, eu não conhecia ninguém. E daí a pessoa falou assim, ó, vão vir pessoas importantes, e você vai ficar responsável em conduzi-los no meu escritório, que eles precisam fazer uma gravação, enfim. São pessoas grandes do mercado. Eu falei assim, gente, como que vai ser? Nossa, mas eu peguei, não, se ela me deu isso, eu consigo. Daí eu fui, né, eu trabalhei ali a autoconfiança, a autoestima também já estava tudo trabalhada, e foi tranquilo, e foi tão natural que daí a minha irmãzinha é muito fã dessa pessoa, daí eu falei assim, desculpa, eu posso tirar uma foto com você? Ela, lógico, deixa que eu tiro. E ela mesma fez a foto, sabe? Eu achei muito Legal. interessante. E hoje em dia, quando às vezes eu interajo com ela, ela sempre responde. Eu falei assim, que legal, né? Pessoas assim, grandiosas, que de repente, se eu não tivesse trabalhado isso, essa segurança, eu talvez não teria feito um bom trabalho ali naquele momento. E depois disso, teve outras situações e com minhas clientes também. E eu lembrei do caso de uma cliente que ela, quando ela chegou para mim, ela estava, como a gente diz, no fundo do poço, né? Relacionamento acabando, os negócios falidos, N situações. E daí foi só identificar ali, onde ela precisava desapegar um pouquinho, né? Trazer aquela segurança dela. Foram algum tempo, depois de uns 3 meses, ela falou assim: Harumi, parece que eu vivi um ano, mas foram só 3 meses. Eu falei, pois é. Eu falei, sim. Continue nesse processo um pouquinho todos os dias, que daqui um ano você vai achar que foram 3. E essa semana eu recebi uma mensagem dela. Ela falou assim, Harumi, ela falou assim, né, ela sempre fala muita gratidão. E dela falou, você lembra que eu queria fazer uma coisa, não sei o quê? E eu tô aqui em Tóquio fazendo. Eu falei, nossa. E eu falei assim, ó, e você falou pra mim que era uma coisa muito grande, talvez impossível. Daí eu falei pra ela, não, começa de pequeno, começa de pouquinho. E quando ela falou que ela estava lá em Tóquio, ela começou um pouquinho. Ela estava com uma ajudante dela, né? Então, tipo assim, no contexto dela, ela quer ter uma equipe. Mas hoje ela tá com um. Eu falei, tá perfeito. Para quem achou que ia fazer daqui 5 anos, em 2 anos já tá fazendo. Então, É. isso que é gostoso. E, Rá, aqui pensando, né, nessa etapa do o processo em si, atuando na nossa vida, e essa percepção da importância do desapego, né? Isso me chama muita atenção, porque na prática, quando você começa a entender a importância de desapegar, de setores escondidinhos ali dentro de você, a sua vida flui. E aqui é até um recado, né, para quem está acompanhando a gente, a importância de parar um momento e pensar no que eu estou apegada que está me impedindo de me encontrar comigo, né? Porque geralmente o deslocamento ele está muito, é exatamente isso que você falou. Eu me identifico também, você se identifica, Lu? Porque assim,
Sim. O deslocamento ele é muito pessoal para cada um, né? Assim, faz parte da vivência e da interpretação que a gente tem do mundo. Então, no meu caso foi carreira, né? No seu teve a questão ao pessoal, que foi também refletindo no seu profissional. E aí eu queria te perguntar assim, se você puder associar uma palavra, uma percepção assim do que resume a vida tentando te mostrar como que você saiu desse estado durante a sua vida para o seu momento atual? O que que você percebe que a vida tentou te ensinar? Foi o desapego? Se pudesse dar uma palavra para a vida tentando te ensinar a você chegar no momento presente, o que que seria? Eu falo que a vida tenta me ensinar todos os dias. Uhum, com certeza. E eu percebo assim, quando eu estou fazendo alguma coisa que eu travo, que tipo assim, não tá fluindo, eu falo assim, o que você precisa desapegar? O que que tá pegando aí? Qual que é o apego aí que você não tá vendo? E é justamente isso. Se você não para, né, para se autoanalisar todos os dias, é um tal do um constante vigiar e orai. Porque nós nos sabotamos. Os pensamentos que nós colocamos, ele define muitas coisas da nossa vida. Então, tem momentos assim, no dia a dia, se você sente alguma coisa, alguma emoção que está incongruente com o que você está fazendo, é uma identificação. Você já para e pensa, tá, essa emoção, ela está aqui agora. Por quê? O que que eu estou pensando agora, neste momento? Em vez de estar, por exemplo, você está ali trabalhando, fazendo um relatório, e de repente veio uma emoção que não tem nada a ver com o relatório. Aí você pensa, tá, qual que é o meu pensamento aqui que tá vindo agora? Aí você começa a analisar, tá, por que que, né, neste momento ele veio e o que que eu tenho que olhar para isso e dar uma certa atenção e essa atenção, de repente falar assim, tá, isso não me pertence. Que é uma coisa que eu sempre falo, né, quando eu vou analisar as clientes, eu vejo que muitas coisas não são delas. Com certeza. A gente vai Vem descobrindo, né, na de nossa vida. gerações. É, Então, são crenças que não são delas, que veio de mãe, que veio de avó. E quando você para analisar, tá, esses pensamentos não são meus, isso não me pertence. Então, você já faz o desapego. Porque se você não olha para isso e você leva o seu dia desse jeito, chances de você chegar no final do dia cansada, não produtiva, e ainda com aquela sensação que, nossa, hoje eu não tô bem, se sentindo, sabe, que procrastinou, que tá frustrada, não é sua essência, não é o que você precisava fazer estar ali. É um constante estar no aqui e agora, presente. Perfeito. Agora, Harumi, a gente quer saber quem é essa mulher, Harumi, hoje, agora, fora de todos esses aprendizados. Como é você hoje? Quem é essa mulher verdadeira que você se enxerga? Hoje, falando da Harumi. A Harumi é uma mulher de 46 anos, 46, casada, tem uma filha de 18 que não mora mais comigo. Ela completou 18 anos, quando deu alguns meses, ela falou assim: Mamãe, estou indo morar fora. Isso me deu um desespero, aquela síndrome do ninho vazio, sabe aquela coisa no estômago assim, que eu falei assim: Meu Deus, mas como você vai se virar? Você não sabe fazer nananã, nananã. Mas eu falei assim, não, eu confio em você, né? Todo o trabalho que eu fiz. E a Harumi é uma pessoa muito visionária. Eu sempre quando eu conecto com alguém, se você conta alguma coisa para mim, eu já estou te vendo lá na frente. E às vezes eu vou e falo para a pessoa, mas a pessoa às vezes não escuta ou não dá atenção. Só que eu já implantei ali a semente na pessoa. E quando dá um tempo, lá na frente, ela tá fazendo justamente aquilo lá que eu meio que visualizei para ela.
E daí eu fico assim muito feliz, porque eu falo, nossa, que bom que ela enxergou. Mas a pessoa mesmo, no momento, ela não estava enxergando, assim, escutando, na verdade, né? Só que daí eu sempre falo, se a gente tem uma sementinha boa, a gente coloca para ela germinar. E ela vai germinar no seu tempo. Então, e a Harumi é uma pessoa que gosta de escutar, então por isso que eu estou na profissão certa, porque eu preciso ter muita escuta ativa, eu gosto de acolher, eu sou muito empática e o que eu faço para os outros, nem sempre eu faço para mim. Isso daí me pegou ultimamente. E daí o que acontece? Quando eu vejo que eu estou repetindo os padrões, assim, não que é estranhos, mas assim, que foge um pouco do meu normal, quem me conhece muito bem fala assim, Harumi, tá acontecendo alguma coisa? Porque, né? Daí eu volto a mim e falo, ah, tá. Daí ela fala assim, aplica o que você aplicou ali, né? Aí tudo que, então, ou seja, tudo que eu aplico para minhas clientes, eu tenho que aplicar em mim. Porque eu acabo entrando, sabe? Como a gente né, estamos conectadas, a gente passa essa sensação uma para outra. E temos neurônios espelho, a gente acaba repetindo o outro, né? Então, tudo que chega para mim é para me curar primeiro, é para trabalhar em mim. E daí, depois que eu identifiquei isso, ficou tudo muito mais fácil para mim e para outra pessoa. Maravilha. A gente faz isso. Eis a Seu áudio importância. está fechado. Liberei aqui. Tá saindo? Liberei. Perfeito. Eis a importância de reconhecermos todo o nosso trajeto, né? E poder lembrar quem somos durante todo esse percurso, porque a vida, ela não dá mole, não, né? Tem muita coisa que vai acontecendo, a gente precisa avançar e aprender no percurso, e foi o que a Rá fez. Rá, se você puder dar um conselho para quem está aqui, inclusive hoje, assim, assistindo a gente e está se sentindo deslocada. Pode ser deslocada na carreira, pode ser deslocada, né, socialmente. Qual é o conselho, né? Qual é a mensagem que você gostaria de dar para essa pessoa? Loucura. Não, mas é verdade. A pessoa que se sente assim, ela tem que procurar ajuda. Porque se ela não procura ajuda agora, ela meio que tapa o sol com a peneira. O que acontece? Ela não vê agora no pessoal, que está atingindo o pessoal. Aí daqui a pouco vai atingir o profissional. E isso tudo é relacionamento. Então, tipo assim, os relacionamentos dela vão ficar desestruturados, disfuncional. E depois vai chegar no momento da vida dela que ela vai achar que não tem mais solução, enfim, o buraco vai ficando mais baixo. Então, eu falo assim, identificou, já procura ajuda, porque quanto mais rápido você sanar isso, mais rápido você vai sair e você vai conseguir, assim, fluir na vida e, né, desfrutar. E eu falo muito também que o ambiente, ele importa, importa muito. Porque nós estamos num ambiente bom, nós estamos ali no Entre Sócias, e ali as mulheres, elas se apoiam. E ali eu achei uma estrutura muito boa no Entre Sócias, porque ali a gente consegue colocar nossos projetos, nossas ações. E dali também tem muitos profissionais que podem ajudar essas mulheres que estão perdidas. Não sou somente eu, mas muitos profissionais e profissionais assim multidisciplinares, sabe? Quando você pega, tipo assim, eu trabalho com neuroterapia. Se eu juntar com aromaterapia da Lu, com o yoga da Belle e a pessoa está fazendo transição de carreira, imagina que mulher poderosa que não vai sair depois de um protocolo bem feito. Perfeito. E já pegando aqui um gancho do que você conduziu, orientou, nem sempre as pessoas sentem, né, essa coisa de não, a mulher principalmente, né, não pode pedir ajuda, a mulher tem que fazer tudo. E peça ajuda sim, não é fraqueza, né? As pessoas às vezes, a sociedade ela ensina muito isso, né? A mulher ela tem que ser forte. E aqui a Ra está nos mostrando a importância, inclusive, de desapegar dessas crenças populares, né? Aquilo que a gente foi educado.
Se você sente que tá sentindo, tá difícil, isso tá afetando a sua evolução, seja pessoal, seja profissional, peça ajuda e isso não é fraqueza, muito pelo contrário, é um sinal de amor próprio, né? De autorrespeito. Você fala, não, eu mereço uma vida que corresponda ao que eu acredito dentro de mim. Então, é perfeito, perfeito mesmo. Inclusive, associar, né, o desapego dessa crença de que não pode pedir ajuda porque não é legal, você tem que pedir, parece frágil, e não é, não é, muito pelo contrário. Maravilha. O que dizer, né? Quando uma pessoa pede ajuda, Sim, porque que nem tem uma cliente, é que eu duro que eu não posso expor ela, e se eu pudesse contar o caso dela, se ela pudesse se expor, todo mundo ia falar, meu Deus, então foi você que transformou ela. Mas a pessoa sai, sabe, de uma situação e ela aflora assim do jeito e é visível. Daí outras pessoas que vê ela ali naquele padrão falam assim, meu Deus, quem te mudou? Estou recebendo novas clientes através dela, porque as pessoas chegaram para ela para perguntar e ela indicou. Mas se não perguntassem, ela ia ficar na dela e o pessoal ia ver ela tendo sucesso. Só que daí quem, né, tem mais intimidade e quer também alcançar isso, vai atrás. E as pessoas mais bem-sucedidas, todas elas fazem terapia. já Todas. entenderam a importância. Esse é um bate-papo muito interessante, né? Deslocada eu jamais, a partir de agora, não sou mais deslocada. Sou uma pessoa centrada que sabe o que quer. Luciana Mishima, morando no Japão há 34 anos. Harumi, você é de onde? Estou morando aqui no Japão também, há 5 anos, dessa, né, última vez. Eu sou, Beli, eu sou Isabelle De Luna, estou aqui em São Paulo, no Brasil. Já aproveitando para te apresentar aqui, SóciaCast é uma extensão do Entre Sócias, uma comunidade hoje que só cresce, composta de mulheres incríveis. Temos mulheres líderes, empreendedoras em transição de carreira, empresárias, enfim, que estão construindo o seu propósito na sua carreira e juntas a gente faz acontecer. Então, se você gostou desse episódio, já passe ele adiante. A gente vai deixar aqui na descrição os nossos contatos, caso você também tenha interesse em fazer parte do Entre Sócios e saber mais sobre esse espaço tão querido, tão amado por nós. Muito obrigada, Lu, muito obrigada por esse encontro maravilhoso e até o próximo SóciaCast. é o próximo SóciaCast. Muito obrigada!